Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando estava à mesa, veio uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seria dado aos pobres. E criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: deixai-a em paz. Por que aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade eu vos digo, em qualquer parte que o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando viram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade e encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estava à mesa comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após um: acaso serei eu? Jesus lhes disse: é um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, este é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galiléia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos fiquem desorientados, eu não ficarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: ainda que tenha de morrer contigo, eu não te negarei. E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo
Pedro, Tiago e João. E começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudesses vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. E eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: agora podeis dormir e descansar. Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: é aquele a quem eu der um beijo. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou a espada e feriu um empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpra as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas com um lençol estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam, mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos dizer: vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens, e em 3 dias construirei um outro, que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus: Nada tens a responder ao que eles testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou-o de novo: Tu és o Messias, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia? O que vos parece? Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobriram-lhe o rosto, esbofeteavam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Veio uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei, e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam juntos
diziam novamente a Pedro: é claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante, um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele chorou. Ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu o dizes. E os sumos sacerdotes diziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: não tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: crucifica-o! Pilatos perguntou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás. Mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram. E repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição, com o motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, lombavam entre si, dizendo: a outros salvou, a si mesmo nada pode salvar, não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultaram. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: vejam, ele está chamando Elias.
Alguém correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. E nesse momento a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe. Entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, e de José e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galiléia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, veio a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo escavado na rocha e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos início hoje à Semana Santa. A semana de todas as semanas. A semana que marcou a história de toda a criação. A semana que nos leva ao 8º dia. A semana que marcou definitivamente uma abertura sobre esse tempo que passa nos lançando dentro do tempo de eternidade. A semana aonde celebramos a aliança definitiva, única e eterna, que marca o evento que não conhece passado e que permanece no hoje da história. A semana da aliança perpétua e definitiva, do sacrifício único da reconciliação, por meio da qual a salvação foi celebrada em favor de todos nós. O dia em que, a semana que nos leva para a celebração do triunfo de Cristo sobre a morte. A semana da nossa libertação. Tantas vezes fazemos o cerco de Jericó e lembramos as 7 voltas em torno da cidade de Jericó. E essa celebração, por assim dizer, devota, piedosa, memorial a respeito de Jericó, a respeito do triunfo do Senhor sobre as muralhas de Jericó, de certa forma, nos recorda esses 7 dias que marcam o ciclo da história. 7 dias em que caminharemos muito próximos do Senhor em todos os acontecimentos que marcaram a sua subida à cidade de Jerusalém, que nos últimos dias das nossas meditações ouvimos que era tão esperada por uma multidão que, ouvindo falar a respeito dos sinais realizados por Jesus, foram antecipadamente para Jerusalém para encontrá-lo. Bendito seja Deus por todos aqueles homens e mulheres que, ouvindo falar dos sinais de Jesus com simplicidade e docilidade de coração, se deixaram guiar e inspirar pelo Divino Espírito Santo e se abriram ao dom da fé
e desse modo encontraram o Senhor, não imaginavam que Páscoa seria essa, mas estavam ali e esperavam a Jesus. Ao mesmo tempo, dramaticamente, ouvimos ao longo desses dias a narrativa a respeito de tantos corações que, conhecendo as palavras do Evangelho, conhecendo antes ainda o anúncio dos profetas, o testemunho dos patriarcas e o anúncio do Evangelho proclamado pelo próprio Senhor, que tendo visto os sinais realizados pelo próprio Senhor, ainda assim, não só não acreditam, mas tomam a firme decisão de estabelecerem uma oposição feroz contra Deus. Os sinais devem ser silenciados. E como sabemos, pela narrativa de João, que os sinais e o falar de Deus se encontram em um agir único, significa que estabeleceram uma definitiva repúdia a tudo aquilo que vem de Deus. Então, hoje celebramos a chegada de Jesus na cidade de Jerusalém. A entrada, que nós normalmente dizemos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é melhor dizer a entrada festiva do Senhor. São Boaventura, meditando sobre o ingresso de Jesus na cidade de Jerusalém, que hoje ouvimos ao início da celebração do Domingo de Ramos, quando todos nós cristãos nos reunimos fora da igreja ou às portas da igreja para fazer memória dessa entrada festiva do Senhor na cidade de Jerusalém, onde o povo profetiza. Ontem ouvimos Caifás profetizar, e bendito seja Deus, porque profetizava o triunfo do Senhor, apesar do seu coração pensar estar profetizando o triunfo contra a vida. Deus, que é soberano e que vence sobre a maldade e a impiedade do coração dos homens. É importante termos isso. Ontem falávamos, por maior que seja a maldade e a obstinação dos agentes que realizam as obras de maldade no mundo, Deus será sempre soberano e a sua vontade soberana, pois ela se realiza. Permaneçamos com o Senhor e triunfaremos sempre, sempre, sobre qualquer ação de morte que possa se levantar contra nós. Permaneçamos com Cristo e teremos a vida. E ontem Caifás profetizava o triunfo do Senhor, mas em seu coração acreditava apresentar o plano que levaria à vitória contra os desígnios de Deus. Pobre homem miserável, que acreditando nas ambições de poder e de maldade de seu coração, tornou-se cego por sua soberba e orgulho diante da soberania de Deus e terminou esmagado pelo poder do Altíssimo, que olha para os pobres e humildes. Hoje, como diz São Boaventura, Jesus entra em Jerusalém, mas o seu coração, meus irmãos, em seu coração, vem toda essa realidade presente. O Senhor que chorou pela cidade de Jerusalém, o Senhor que antes de entrar em Jerusalém ressuscitou a Lázaro, esteve em Betânia, ele que foi ao Monte das Oliveiras e no Monte das Oliveiras rezava por Jerusalém. Ao entrar em Jerusalém, entra dando um sinal de grande simplicidade e humildade, montado sobre um jumentinho, testemunhando mais uma vez que o Evangelho se realiza dessa forma. O triunfo de Deus está na obediência e na humildade do coração daqueles que o servem, daqueles que o buscam. O Filho de Deus escolhe a humildade e a obediência como legado da sua soberania como Rei do universo, como Rei soberano, como Rei dos judeus e de todos os homens e mulheres que professam o seu nome.
como Rei sobre toda a criação. Essa é a escolha que espera o meu e o teu coração. Não se enganem ao vermos Jesus que entra em Jerusalém montado num jumentinho. Precisamos recordar que a humildade e a obediência devem estar presentes como as duas grandes virtudes de Deus para a nossa santificação. As duas virtudes mais eloquentes do coração da Virgem Maria, que também deve ser a nossa. E enquanto os homens cantam, Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem no nome do Senhor, e que nós vamos cantar também esse hino de amor, junto com um canto celestial, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E os filhos de Israel cantam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi, que passa em nosso meio. E eles lançam em uma aclamação, em um gesto de grande amor e reconhecimento, os mantos e os ramos de oliveira pelo chão, marcando assim a entrada do Senhor, reconhecendo Jesus como Senhor. Mas Jesus tem no coração, Ele que conhece todos os corações, todas as dores que compõem a nossa história, pelas quais Ele entrega a sua vida para nos salvar. Escreve São Boaventura dizendo: ó bom Jesus, fonte de misericórdia para nos dar testemunho da sua bondade, não chorou amargamente uma só vez, mas muitas vezes sobre a nossa miséria. Primeiro, sobre Lázaro, morto há 4 dias. Depois, sobre a cidade de Jerusalém. Finalmente, na cruz, os seus olhos misericordiosos soltaram torrentes de lágrimas em expiação de todos os nossos pecados. Ó coração que me escutas, ó coração duro, vê o teu médico em lágrimas por ti e toma luto como por um filho único e o consola com o obséquio daquilo que te leva ao pecado. Depois da ressurreição de Lázaro, depois de o vaso de perfume lhe ter sido derramado sobre a cabeça, depois de sua fama se propagar entre os povos e muitos acorrerem até Jerusalém, prevendo que a multidão viria ter com ele, Jesus então monta um burrinho, a fim de dar um exemplo admirável de humildade perante os aplausos do povo. Mas enquanto a multidão cortava os ramos de oliveira e estendia os mantos no caminho e entoava cânticos de louvor, ele não esquecia a miséria de todos e entoava no íntimo do seu coração o seu lamento pela ruína da cidade de Jerusalém e em súplica em favor da instauração da Jerusalém celeste. Entrega-te, pois, ó serva do Salvador, para contemplares como filha de Jerusalém o teu Salomão que chega. Honra, ó cidade de Jerusalém, no mistério da Igreja nascente, o teu Senhor. Acompanha fielmente o Senhor do céu e da terra montado no burrinho. Acompanha-o com os ramos de oliveira e as palmas das tuas obras de piedade e as aclamações das tuas virtudes. E dessa forma, São Boaventura nos convida a acompanharmos, a entrarmos com esse espírito na celebração do Domingo de Ramos. Ou seja, com um coração penitente. A celebração de hoje abre a Semana Santa e nos entrega a narrativa da paixão de Nosso Senhor. E dentro dessa narrativa, que é a segunda parte do Evangelho que nós hoje ouvimos,
retiradas do 14º capítulo de São Marcos, a narrativa ela tem alguns pontos polares e eu gostaria de falar sobre eles por um instante, para não alongarmos muito a nossa meditação. Então, olhando a primeira parte do Evangelho, temos 2 pontos centrais, que nós recolhemos olhando para o coração de Jesus. O padre contextualizou a realidade que envolve aquele momento de Jerusalém, que é muito próximo do nosso momento de hoje, e Jesus que escolhe entregar-se por amor ao Pai, pela nossa salvação, que conhece o coração dos homens e que entra em Jerusalém em oração, dando um testemunho eloquente de obediência ao Pai e um testemunho eloquente de humildade, marcando assim para mim e para ti, que somos cristãos e que seguimos Jesus, que se caminha na direção da cruz e se vive o Evangelho abraçando essas 2 virtudes, a obediência e a humildade. A entrada de Jesus em Jerusalém e o seu caminhar em direção à cruz são marcados por essas 2 grandes virtudes. Se queremos abraçar com Jesus a nossa cruz e segui-lo, precisamos aprender a ser obedientes a Deus e a também cumprirmos com humildade o nosso ato de amor ao próximo e o nosso ato de amor a Deus. Muito bem. Agora passemos à narrativa da paixão, que tem, como o padre disse, alguns pontos polares. O primeiro, passada a unção de Betânia, o anúncio da conspiração, a unção de Betânia, a traição de Judas, os preparativos da Páscoa, o anúncio da traição, a instituição da Eucaristia, Jesus fala a respeito de Pedro. Pedro resiste. E olha que interessante, meus irmãos, aqui nós estamos vendo as 2 realidades. A resistência a obedecer a palavra de Deus e Judas deixando-se levar, ele que acompanhou Jesus, que ouviu e testemunhou os sinais do Senhor, não foi capaz de escolher a vontade de Deus e a palavra de Deus como norte da sua vida, e continuou permitindo que as ambições do seu coração e as prerrogativas que marcam o desejo de sua vida fossem o norte do seu caminho. E na reta para Jerusalém se separa. O abandono da obediência nos leva à perda do temor a Deus, que nos leva à traição, ou seja, a virar as costas para o Senhor. Quanto mais nos atemos ao amor que temos por nós mesmos e menos buscamos viver aquilo que o Senhor nos propõe, a tendência maior é que na reta do caminhar para a cruz a gente acabe se separando do Senhor. Percebe? Quem conhece a nossa vida e tem um plano que realmente nos leva à felicidade e nos assegura a vida eterna é Deus. O que Jesus nos propõe no Evangelho é a melhor proposta de vida para todos nós. Agora, como não podemos servir a 2 senhores, é necessário que ao longo da nossa caminhada, dando ouvidos e aprendendo do testemunho de Jesus, que nos vem confirmado e ensinado através da Igreja, o nosso coração escolha sempre mais viver e praticar aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho, no amor ao próximo, no zelo pelas coisas sagradas, na prática da piedade, no exercício da devoção, na vida dos sacramentos, para que dessa forma a gente siga o projeto de Deus que vai se revelando aos poucos. Jesus caminhou com os discípulos até esse momento de Jerusalém, mas essa entrada em Jerusalém marca uma caminhada, uma novidade, ou seja, uma parte inédita. Então não se esqueça, no horizonte do seu caminho, até o dia em que você estará face a face com o Senhor na eternidade, ainda tem realidades inéditas a serem vividas.
permita que o teu Senhor te prepare para cada uma delas. Tudo aquilo que os discípulos viram e testemunharam até agora foi para prepará-los para esse agora até o domingo da ressurreição. E tudo que eles vão viver até o domingo da ressurreição vai prepará-los para viver daquele agora até Pentecostes. E tudo que acontecer nesses 50 dias vai prepará-los para viver do agora de Pentecostes até cada um deles entregar a vida por amor a Cristo. Assim também é na minha e na sua vida. Temos um tempo e tem acontecimentos previstos no nosso itinerário vocacional que nos esperam. Deus é o regente. Ele acompanhou os discípulos e os preparou até o agora do Domingo de Ramos, para que eles estejam bem unidos a Ele. E agora eles vão entrar num novo momento, intenso, profundo, e o Senhor vai conduzi-los para que eles entrem juntos. É preciso que renovem a fé, acolhendo o nome do Senhor, acolhendo a sua palavra, renovando a sua confiança e a sua entrega a Ele. Eu e você também. Para que nós entremos nessa Semana Santa, hoje somos chamados. E aqui tem o testemunho dos dois apóstolos. Judas, que abandona pela obediência e avança para a impiedade e para o abandono do temor a Deus e termina se separando. E Pedro, que começa a ser alcançado pelo orgulho. Jesus anuncia a ele a sua fraqueza, ele que conhece os corações. E Pedro sabe o quanto o Senhor conhece os corações, porque ele testemunhou o Senhor em muitos momentos falar a verdade diante daqueles que estavam diante dele como interlocutores, revelando a maldade que existia no coração deles. Jesus conhece todos os corações, mas Pedro não consegue aceitar que Jesus lhe apresente a sua própria fraqueza. Jesus, ao apresentar a fraqueza de Pedro, não a faz para que ele perca a esperança. Como é bom saber que aquele que me escolheu conhece a minha fraqueza, porque se a conhece e me escolheu, me ama também quando sou fraco. E se permanece do meu lado, não é para dar razão à minha fraqueza, mas para me fazer forte. Como Jesus poderia fazer Pedro se tornar forte sem anunciar-lhe a verdade a respeito da sua fraqueza? Como poderia fazer Pedro se tornar forte se ao falar da sua fraqueza e Pedro demonstrar resistir não aceitando, não viesse a permanecer por ele e com ele, como permaneceu? Jesus lhe anuncia a sua fraqueza e Pedro, num ato de orgulho, não consegue aceitar. Não consegue aceitar que ele será fraco. E quase por um triz, não consegue aceitar que o Senhor é o único que pode socorrê-lo. Ali naquele momento ele ainda não consegue dizer: então salva-me, Senhor Jesus, livra-me dessa queda. Mas veja, meus irmãos, lá quando ele começou a afundar, ele suplicou e Jesus veio em seu socorro. E aquela foi uma grande lição, mas parecia que o apóstolo precisava viver a segunda página dessa lição em sua vida. Bendito seja Deus, porque Pedro chorou amargamente quando ouviu o galo cantar pela segunda vez. Ele então acreditou no Senhor e acreditou ao Senhor a sua esperança. Fui fraco e chorou diante do Senhor a sua fraqueza, chorou arrependido por aquilo que fez e foi alcançado pela misericórdia de Deus. Claro, como não seria se o Senhor o ama tanto, 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 como poderia abandoná-lo?
Duas lições nesse primeiro momento da narrativa da paixão. Não nos deixemos levar pela desobediência nem pelo orgulho. Se o Senhor nos coloca diante de nossas fraquezas, é para que nós tenhamos força de clamar: salva-me, Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor Jesus. Reconhece a tua vulnerabilidade diante do Senhor e pede a Ele o seu socorro, invoca o nome dEle, nome que você recebeu no dia do seu batismo, que te foi dado, para que você pudesse clamar sempre. Nome que foi entregue, como falamos no dia de São José, foi entregue a São José para ser apresentado no dia da apresentação do Senhor. Seu nome é Jesus. Peça a São José a intercessão para que nos momentos difíceis você sempre se lembre de clamar o nome de Jesus, para não cair em tentação ou para não precipitar-se no desespero, ou na desobediência, ou na soberba, ou no orgulho. Jesus, salva-me. Jesus, salva-me. Nosso Senhor entra, esse é o segundo momento polar do Evangelho de hoje. E vou parar por aqui, vamos ter a chance de continuar essa meditação ao longo da semana. A oração de Jesus. Jesus está com os 12, Jesus está com os 3, Jesus finalmente está sozinho, junto com o Pai. A solidão do Senhor vai sendo vivida progressivamente. Progressivamente o Senhor se recolhe na presença de Deus. Na minha e na sua vida, nós também vamos passar por esse tempo. Existem momentos na nossa vida em que vamos precisar nos recolher com Deus. Está diante do acontecimento mais difícil que o Senhor deverá enfrentar. E a humanidade de Jesus, que é como a nossa, exceto no pecado, o Senhor a leva diante do Pai, meus irmãos. A oração de Jesus ensina a mim e a ti a levarmos a nossa humanidade diante do Pai. A gente fala que a carne é fraca, a gente fala que as dificuldades são pesadas, mas quantas vezes a gente leva a nossa humanidade na dor desse peso, na dor dessa fraqueza, até os pés do Pai, leva diante do Pai, como Jesus está levando. A oração do Senhor no Getsemane é essa oração que Ele nos entrega para ser também nossa. Jesus está nos ensinando a levar a fragilidade da nossa humanidade até os pés do Pai, chamando com intimidade: Abá, Paizinho, Papai. Se é possível afastar esse cálice, eu te peço. Eu entrego, Senhor, a minha humanidade em Tuas mãos e todo o peso que se abaterá sobre ela, eu entrego em Tuas mãos. Eu te consagro mais uma vez, num ato de fé e de completa obediência, de completo amor. Eu entrego a minha humanidade em Tuas mãos. Se o Senhor, que é perfeitíssimo, puríssimo, nele não há pecado, entregou a sua humanidade nas mãos do Pai no momento mais difícil e de maior peso de exigência sobre essa humanidade, o que eu e você estamos esperando, nós que temos uma humanidade ferida, marcada pelo pecado? E a gente às vezes cai em acreditar que vamos conseguir dar jeito, no sentido de suportar sozinho, mas seja humilde. E isso eu falo para mim por primeiro. No momento da dificuldade, não vamos seguir o exemplo da fraqueza do apóstolo, mas vamos seguir o exemplo do vigor e da esperança do apóstolo, que testemunhou para nós em suas dores que Deus é misericordioso quando nós caímos, mas que testemunhou para nós também que se tentarmos manter a nossa humanidade frágil em nossas mãos, na hora da provação cairemos.
Então, vendo esse Deus que é misericordioso e sofrendo junto com o apóstolo o que foi a dor de sua queda, nos antecipemos com Jesus a colocar nas mãos do Senhor a nossa humanidade ferida e frágil, dizendo: Senhor, eu coloco em tuas mãos e te digo, seja feita a tua vontade. Mas esse cálice, Senhor, não pode passar. Que seja feita a tua vontade. O silêncio do Pai não significa a não escuta do apelo do Filho, mas o silêncio do Pai significa que Ele estará com o Filho em todos os momentos que vierem em seguida. Tu me entregastes o que é teu, e eu permaneço contigo. Deus não desvia a direção é aquela. Assim como Maria Santíssima silencia e guarda no coração, como nos escreve São Lucas, a imagem do Pai que silencia é a imagem daquele que guarda no coração a súplica do Filho. Como a Virgem Santíssima caminha junto a seu Filho, guardando as palavras em seu coração, também o Pai, que guarda tudo aquilo que o Filho diz em seu coração, pois Ele mesmo disse: escutai-o. Ele por primeiro escuta, guarda no coração e acompanha com o Filho, e acompanha o Filho em cada passo que está por vir. O itinerário que leva à cruz é o itinerário da luta para o triunfo sobre a morte, e o Pai permanecerá com o Filho até o fim. Que esse testemunho, meu irmão, anime o teu coração e o meu coração, diante da entrega de cruz que nos espera ao longo da nossa vida, a termos a certeza que Deus caminhará conosco. No momento da dificuldade, e onde a nossa humanidade se sentir o peso da exigência, cultiva desde já a tua intimidade com o Senhor e se lançando aos pés dele, porque recebestes o nome de cristão, a unção de Cristo, ele foi entregue à oração do Senhor Jesus. Fala ao teu Pai do céu, ao teu Abá, ao teu Paizinho, cultiva a tua intimidade com Deus dia a dia, para que nessas horas, também a exemplo de Jesus e com Jesus, entreguemos a nossa vida e a nossa humanidade aos pés do Senhor e caminhemos com Ele o itinerário que Ele nos indicar, e entreguemos a nossa vida junto com Cristo pela santificação dos homens, pela salvação das almas, para honrar o nome do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e dos Santíssimos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.